Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Começamos agora um novo episódio, que é o episódio que marca o início da conquista da cidade de Makkah, Mukarrama. Como sabem, o Tratado de Hudaybiyah tinha uma cláusula que ambas as partes, tanto os Quraishitas como os muçulmanos, podiam trazer outros tribos, ou seja, podiam ser aliados com outras tribos, e as tribos que tivessem aliança com uma delas, também o tratado aplicava-se a eles. Em outras palavras, os amigos e aliados dos muçulmanos também tinham que respeitar o Tratado de Hudaybiyah como os muçulmanos tinham que respeitar, e da mesma forma, os amigos e aliados dos Quraishitas também tinham que respeitar o Tratado de Hudaybiyah que os Quraishitas tinham que respeitar. E então havia duas tribos que se juntaram. Uma tribo era a tribo de Khuza'a, que eram os Khuzaitas. Eles eram aliados dos muçulmanos. E do outro lado havia uma tribo que era a tribo de Banu Bakr, que eram aliados dos Quraishitas. Naturalmente, eles também tinham que respeitar agora o Tratado de Hudaybiyah. Quem eram os Khuzais? Falámos numa das primeiras aulas que os Khuzais eram uma tribo que tinham ligações com os Hashimitas. O que eles dizem é que quando Ismael alayhi salatu wassalam, o filho de Ibrahim, quando começaram a viver em Makkah, Mukarrama, como sabem, Ibrahim deixou Ismael com a sua esposa Hajara, a mãe de Ismael, e lá eles encontraram a água, e a partir daí toda aquela zona começou a ficar povoada, a zona que seria hoje a cidade de Makkah Mukarrama. Dentro daquelas várias tribos que começaram a viver, havia uma tribo que era a tribo de Jurhum, com o qual Ismail alayhi salatu wassalam casou-se com uma filha daquela tribo. E dizem que a partir daí esta tribo reinou em Makkah Mukarrama nos próximos 1000 anos, mais ou menos. Até que chegou uma altura que, naturalmente, que eles começaram a reinar, e chegou uma altura que eles começou a haver corrupção, começou a haver uma série de problemas, e então esta tribo dos Khuzais, na época, fizeram um golpe de Estado e ficaram com a cidade de Makkah no seu poder. E foi na altura que o seu chefe era um homem chamado Amr ibn Lu'ay al-Khuzai. Este indivíduo era, na altura, o chefe dos Khuzais, e foi ele o responsável por trazer a idolatria e o politeísmo em Makkah Mukarrama. Até aquele momento havia o que nós chamamos o monoteísmo dentro de Makkah al-Mukarrama, apesar de, com o passar dos 2000 anos, começou naturalmente a haver, era um monoteísmo mais de nome, porque começaram realmente a esquecer as bases que Abraão fundou. E dizem que este indivíduo, Amr ibn Lu'ay, uma vez quando foi para a Síria, provavelmente aqui há quem diga que ele foi já nos primeiros anos em que Jesus Cristo esteve na Terra, e há quem diga que isso foi 100, 200 anos antes, não se sabe exatamente ao certo. Só sabemos é que ele, quando foi à Síria, ele encontrou uma tribo que eram os Amaliques, e basicamente esses Amaliques eram indivíduos que muito grandes, muito fortes, e ele perguntou: como é que vocês têm tanta força, são tão grandes? E eles disseram: olha, nós adoramos este ídolo. E ele começou a perceber que a idolatria estava a dar muitas vantagens. Há quem diga que ele, se calhar, se formos ver se ele veio no tempo de Jesus, já no primeiro século, há quem diga que foi no primeiro século que isso aconteceu, e ele viu também os cristãos a serem torturados. Seja como for, ele recebeu essa ideia de criar uma espécie de um idolatrismo e termos ídolos em vez de estarem a adorar um Deus invisível. E foi ele que depois trouxe para Makkah Mukarrama um ídolo chamado Hubal, que era considerado o melhor de todos os ídolos e que ficaria desde aquela altura até o dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria
conquistar Meca, esta estátua estaria na porta da Kaaba. E por essa razão foi este indivíduo que trouxe a idolatria, daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que este Amr ibn Lu'ay, eu vi ele no inferno a arrastar-se no chão, a segurar os seus intestinos. Ou seja, porquê? Porque este indivíduo, de uma certa maneira, estragou com a crença de muita gente durante muitos anos. Dizem que os Khuzais reinaram durante 300 anos, até que finalmente a cidade caiu outra vez nas mãos dos Quraishitas, da família de Ismael, que naturalmente é a família do profeta sallallahu alaihi wasallam também. E como dizem que o seu tetravô, o tetravô do profeta, um homem chamado Qusay bin Kilab, ele casou-se com a filha da época, do chefe da época, que era um Khuzaita. E quando o sogro morreu, ele assumiu a chefia e, apesar de haver ali alguma resistência dos Khuzais, ele conseguiu controlar e passou a ser ele o novo chefe. E podemos dizer que, de uma certa maneira, através desse casamento e com essa subida ao poder, os Quraishitas voltaram outra vez agora, os filhos de Ismael voltaram outra vez, de uma certa maneira, a ficar no poder. Dizem que mais tarde, Abdul Muttalib, que é o seu neto e é avô do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, faria uma aliança de paz com os Khuzaitas e esta aliança iria se manter até o fim. Este tipo de aliança chama-se em árabe Hilf, que é basicamente uma espécie de uma aliança de morte, que é, se alguém tocar em vocês, nós vamos ajudar e vice-versa. Seja como for, após o Tratado do Hudaybiyah, estes Khuzaitas, muitos aceitam o Islão e juntam-se ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e outros, apesar de não aceitarem o Islão, fazem um tratado e dizem que nós somos vossos aliados e, portanto, nós, da mesma forma como vocês como as regras de Hudaybiyah aplicam, só vocês também vão se aplicar a nós. E do outro lado, a tribo de Banu Bakr, que era curiosamente uma única tribo que ainda nenhum membro tinha se convertido ao Islão. Portanto, eles eram muito fortes contra o Islão. Eles aliaram-se aos Quraishitas e ambas essas tribos, tanto os Khuzaitas como os Banu Bakr, viviam nas periferias de Makkah Mukarrama. Bom, o que é que acontece? Quando há o Tratado do Hudaybiyah, acaba-se a guerra. E ao acabar-se a guerra, começa a nascer outra vez as pequenas guerras que existiam antes. Os Khuzaitas e o Banu Bakr, essas duas tribos, eram rivais e andavam durante 100 e tal anos à luta. E normalmente naquela altura o que é que fazia-se? Muitas das vezes uma tribo assaltava a outra só para dar um recado que nós ainda estamos fortes. Era uma maneira deles serem na altura. Sim, eles tinham naturalmente uma coisa que é, não matavam ninguém, simplesmente faziam assaltos. Então a tribo de Banu Bakr pensou que já acabou a guerra e tudo, vamos assaltar os Khuzais para eles perceberem que nós não estamos parados. E então eles foram ter com os seus amigos Quraishitas e pediram que, olha, nós agora somos aliados e tudo, podemos ir lá e fazer um assalto? E a bem da verdade os Quraishitas, na altura os líderes eram Safwan ibn Umayya, como sabem, Safwan ibn Umayya era filho de Umayya bin Khalf e ele estava muito magoado com os muçulmanos, porque o pai dele tinha morrido na guerra, e Suhail bin Amr, como sabem, foi ele que negociou o Tratado do Hudaybiyah. Ele também estava muito chateado com os muçulmanos, mais tarde ele também vai se converter, os dois vão se converter, e ele naturalmente estava chateado porque dois dos filhos dele já tinham abandonado e tinham ido para o Islão. Eles disseram que, olha, tudo bem, vocês podem lá ir, e duas coisas. Número 1, Muhammad não pode saber que aconteceu qualquer coisa. Vão, assaltam, voltam, não matam ninguém. Número 2, nós vamos dar vocês armas, mas com a condição, a gente dá armas, vocês o que roubarem, metade é para nós, metade é para vocês. Negócio. Claramente, ao fazer isso, eles estão a quebrar as tréguas. Mas eles estavam convencidos que fazendo à noite, se entrando, roubando, ninguém vai descobrir e ninguém vai saber isso. Pronto, e lá eles foram. Quando eles lá foram, o que acontece é a conversa chega, naturalmente, aos Khuzais, e quando eles chegam a um lago chamado Al-Watir, eles são, naturalmente, apanhados pelos Khuzaitas, que já sabiam que eles estavam a ser assaltados. E há uma pequena rixa,
e nessa rixa morrem 20 rosais. Ora, a partir daqui tudo se estragou, porque eles não podiam matar ninguém. O que acontece também, dizem que nesta batalha, nesta pequena escarramuça, um rosai consegue ainda fugir, chega até à Kaaba, e como sabem, a lei na altura, e ainda hoje aplica-se, que quem chega à Kaaba é um santuário, ninguém pode matar ninguém naquele lugar. E ele consegue chegar à Kaaba e diz, olha, e o seu atacante está atrás dele, e ele diz, olha, vocês não podem me tocar aqui. Mesmo assim o seu atacante diz, hoje Deus não existe para ti, e mata-o. Portanto, claramente a trégua estava quebrada. Porquê? Porque 20 homens morreram. Um tribo aliado do outro lado matou um tribo aliado desse lado. As tréguas, as cláusulas tinham acabado. A notícia espalha-se e o chefe dos Rosais, na altura, um homem chamado Amr bin Saad al-Rosai, vai para a cidade de Medina com 40 e tal homens e queixa-se ao profeta de tudo o que se passou. E até relembra ao profeta em poesia, dizendo que o senhor não esqueça que os nossos ancestrais eram iguais, portanto, o seu tetravô casou com a nossa família, e mais tarde o seu avô fez um tratado connosco, e mais tarde nós fizemos um tratado agora, portanto, o senhor tem que nos ajudar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ouve o massacre e diz, não te preocupes, nós vamos ajudar, e que Deus não nos ajude a nós se nós não te ajudarmos. É uma expressão. E a partir daí, dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam até vê uma nuvem no céu, carregada de chuva, e até diz, Inshallah, tudo vai correr bem, vai chover e tudo vai correr bem. Isso mostra que nós podemos ser supersticiosos se for positivo. E número 2, temos que ter a noção que é Allah que está a dar e não é mais ninguém. Não é a nuvem, é Allah que está a dar. Se a gente saber que a nuvem está carregada de chuva, mas quem vai fazer chover é Deus, e se for positivo está tudo certo. Agora, se tivermos aquela consciência que alguém tem poderes, ou então usarmos negativo, gato preto vai correr mal, está errado. A partir daí, o que é que se passa? O profeta, dizem que há duas narrativas. Há quem diga que o profeta sallallahu alaihi wasallam manda já preparar um exército para marchar para Meca. Porquê? As tréguas já terminaram. Número 2, há quem diga que não. O profeta ainda, Ibn Hajar mais ou menos também dá essa ideia, que ele ainda enviou um emissário até Meca para dizer que, olha, as tréguas vão se manter de pé com duas condições. Primeiro, vocês cortam relações com Banu Bakr. A gente vai tratar deles. Número 2, vocês têm de pagar o blood money, o resgate de 20 homens que morreram. Ora, como sabem, cada homem que morria eram 100 camelos que eles tinham de dar. Portanto, estamos a falar de 2.000 camelos. Os Quraishitas recusaram pagar e recusaram quebrar relações com o Banu Bakr, porque, na realidade, os Quraishitas já não tinham mais ninguém. Quase todas as tribos já tinham abandonado. Banu Bakr era a única tribo que estava com eles. E, sinceramente, se formos ver bem, a cidade de Meca só está de pé porque realmente as tréguas, o tratado do Hudaybiyah estava de pé. Caso contrário, já tinha caído. Dizem que Abu Sufyan, o líder do Quraishita, ainda vai para Medina Munawara para tentar convencer o profeta sallallahu alaihi wasallam a mudar algumas cláusulas. Mas o profeta diz que não, a gente não pode mudar cláusulas só quando há aquilo. Não há, as tréguas são as tréguas. Nós vamos marchar para Meca, ou então, conforme Ibn Hajar diz, um historiador, que pagam o que tem que se pagar e a gente esquece isso. Ele sai para fora e ele tenta falar com Abu Bakr, Siddiq radiyallahu anhu, que lhe diz que, olha, o comandante, o meu chefe, o profeta, quando manda, acabou. Ninguém de nós tem essa coisa de ir lá chatear o chefe outra vez. Está decidido, está decidido. Ele ainda vai bater à porta de Omar, que também, de uma certa maneira mais sarcástica, numa certa maneira gozou com ele, dizendo, mas tu achas que a gente tu achas que eu vou falar com o profeta e vou chateá-lo por causa de ti? Estás maluco ou quê? Ele ainda vai falar com Ali, que também lhe dá a mesma resposta, que nós não voltamos quando o profeta sallallahu alaihi wasallam dá uma ordem, acabou. Dizem que ele até fala com Fátima, a esposa, e diz a Fátima que, olha, diz o teu filho Hassan, que tem 5 anos, para falar com o avô. Ou seja, ele humilha-se a tentar arranjar uma forma de que, para a cidade de Meca não cair debaixo da chefia dele. Que isto para eles era uma grande desonra. Ele ainda pede a Ali o que é que eu devo fazer.
Sayyidina Ali radiallahu anhu diz que, olha, vai fazer o seguinte, há uma hipótese que tu podes fazer, vai até à mesquita e pede refúgio. Se alguém realmente dar refúgio a ti, porque naquela altura nos árabes havia muito isso, se alguém desse refúgio a alguém, isto era uma espécie de termo de responsabilidade. O certo é que ele até vai à mesquita, pede refúgio a homens e mulheres a quem eles torturaram no passado. Todos mandam realmente e dizem que não, nós não aceitamos. O profeta já falou, vocês fizeram isso, não souberam tomar conta dos vossos aliados, problema é vosso. E no fim, quando ele já está a sair desanimado, dizem que ele até ainda foi para a casa da sua filha, a Ramla, conhecida por Habiba. Como sabem, ele tinha uma filha com a primeira esposa, não é com Hind foi a segunda, que chamava-se Ramla. Esta moça tinha casado com um homem e os dois converteram-se no início do Islã e foram para a Abissínia. Quando foram para a Abissínia, este marido dela, eles tiveram uma filha chamada Habiba, por isso é que ela é Habiba. E este marido largou o Islã e ficou cristão e mais tarde morreu. E então Najashi, o rei da época da Abissínia, que era muçulmano, ele fez o casamento dela com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ele representou o profeta dizendo que ela é filha de um líder, ela é filha de Abu Sufyan, um líder, ela só pode casar com um líder. E então o casamento dela foi feito com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Tecnicamente Abu Sufyan é sogro dela, do profeta. E mais tarde, passado 10 anos, ela vem para Medina e já está a viver com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, na sua casa sagrada. Abu Sufyan vai visitá-la. E Abu Sufyan já não a via durante 13 anos. Pai e filha estavam separados. Quando ele entra na casa dela, ele vê uma colcha, uma espécie de uma colcha, onde o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sentava. Ele quer sentar na colcha e ela retira a colcha e ele pergunta e só fica ao chão. E ele diz a ela, estás a proteger a colcha de mim ou estás a proteger a mim da colcha? E ela diz que o profeta de Allah, isto é a colcha do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e não é digno que um politeísta como tu possa sentar onde o profeta senta. Portanto, tem que ter respeito. E o certo é que ele vai-se embora. Mais tarde, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, até diz a ela que não, ele é teu pai, não era preciso falar assim, não tem problema nenhum, mas pronto. Seja como for, Abu Sufyan, o homem que foi um líder, aristocrata, que desde que assumiu na Batalha de Badr até para a frente, foi responsável de muitos massacres e muitos problemas aos muçulmanos, hoje ele está a pedir esmola, mas ninguém lhe vai dar esmola, e ele volta para Makkah Mukarrama e conta o que se passou aos seus parceiros, e os próprios parceiros dizem, Abu Sufyan, naturalmente, tu foste um bocado tolo, tu sabes muito, foste humilhar para quê? Não tinhas que humilhar, porque ainda havia muito aquele conceito da ignorância entre as pessoas, que porque é que eu vou me rebaixar, apesar de não ter nada. Mas Abu Sufyan não era um homem assim, e é provavelmente por esse respeito ele vai também entrar no Islã mais tarde. Ora, passado algumas semanas, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, emite um comunicado, uma declaração, que todos os homens preparados para a batalha saiam. Era uma saída geral, já não é um grupo pequeno, era geral. Todos tinham que sair. E então começa a haver a preparação. Mas é curioso, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, um estratega, ele não diz a ninguém para onde é que estamos a ir, porque ele não quer que a conversa chegue a Maca. E então ele diz, vamos sair de algum sítio, preparam-se. Há quem diga que nem Abu Bakr e Aisha, que eram as pessoas mais próximas dele, sabiam. Há um hadith em Bukhari em que Abu Bakr, radiallahu anhu, quando chega à casa da Aisha, filha, né, diz, já está tudo preparado. Ele disse, sim, estamos a preparar. E ele até diz, sabes onde é que a gente vai? Ele disse, não sei. Só Allah que sabe. Mas aparentemente parece que eles não sabiam também. Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, antes de enviar um exército grande, era hábito e costume, antes mandar sempre um grupo pequeno, de 5 ou 6 ou 10 pessoas, para fazer scouting, ou seja, para verificar o caminho todo antes do exército sair atrás. Porquê? Para não haver problemas. Para eles saberem que, olha, ali tem uma casa, ali tem aquilo, ali tem uma tenda, ali uma caravana, para não colidir com ninguém. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, mandou 8 homens, não para sul. Como sabem, Meca está a sul de Medina. Ele manda 8 homens a norte de Medina. Portanto, mais uma vez, ele está a enganar toda a gente
para todo mundo pensar que os muçulmanos estavam ocupados a norte e não a sul. E isto mostra um hadith em que diz Al-Harbu Khida, ou Al-Harbu Khuda, que a guerra é estratégia. Na guerra você pode usar estratégia para fazer pensar uma coisa e fazer... Isto, naturalmente, há muita gente que pega nisso e usa para enganar os outros. Não. Enganar os outros de uma forma em que nós ganhamos ganhos pessoais e em que nós realmente infligimos mágoa ou prejudicamos alguém é haram. Aqui estamos a falar estratégia de guerra. Há uma guerra e a ideia é fazer o inimigo pensar uma coisa e nós fazemos outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estratégia é uma coisa, enganar é outra. Então, o profeta aqui não engana. Ele, de uma certa maneira, está a usar uma estratégia e está a fazer, mas ele aqui não está a enganar no sentido de fazer mal a alguém. Não, ele não quer que a conversa chegue até Meca. Na guerra, isto é permitido. Ele não está a fazer tiradinha nenhuma. E então, só na noite da véspera, na véspera mesmo, de saída, é que ele comunica que nós vamos para Meca. Portanto, toda a preparação está feita e no dia a seguir vão todos a sair. Eles saem no dia 10, eram 10 mil homens, no dia 10 do Ramadão, do ano 8, 629. Eles saem e em 9 dias chegam a Meca Mukarrama. Normalmente, uma viagem de Meca até Medina de camelo, cavalo, levava 23 dias. Isto se paravam à noite. Isso mostra que eles andaram non-stop. E é por essa razão que, apesar de ser Ramadã, houve muita gente que jejuou e houve outra gente que não jejuou. E isto mostra que, quando nós estamos no mês de Ramadã, devemos jejuar. Só devemos parar o jejum se fizermos uma viagem que nos impossibilite de jejuar. Hoje em dia, há pessoas que pensam que quando estamos no Ramadã e viajamos, não temos que jejuar. É obrigatório não jejuar. Está mentira, é errado. É errado. As únicas pessoas que não podem jejuar no mês de Ramadã obrigatoriamente são as mulheres que estejam nos seus dias. Mas nada. Tirando isto, todas as pessoas têm que jejuar, a não ser que haja um problema qualquer. Então, se estiveres a viajar e consegues jejuar, deves jejuar. E não deixava mais tarde. Sim, só se uma pessoa tiver a sentir muita falta, cansaço por causa da viagem, como neste caso eles estão num sol abrasador, nem todos conseguiam jejuar, mas houve muitos que jejuaram. Como, por exemplo, imagina se a pessoa está em Lisboa e está a ir para o Brasil, naturalmente ali é mais difícil jejuar. Porquê? Porque a hora está a aumentar de jejum. Mas ao contrário, se ele está a ir para trás, não é bem assim. Portanto, em outras palavras, quando tiverem de jejum no Ramadã, façam favor de jejuar, não deita fora o jejum, a não ser que não haja condições para tal. Eles naturalmente saíam e a partir daqui, inshallah, eu irei-vos contar para a semana, inshallah, mais informação sobre o que é que aconteceu até realmente chegar à cidade de Meca Mukarrama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.